A planta exótica posicionada sobre a mesinha de cabeceira da minha filha parecia saída de um filme de terror, em vez de um quarto de menina de 11 anos. Suas folhas cerosas brilhavam sob a lâmpada de princesa de Sophie, com minúsculas gotas parecendo orvalho da manhã aderidas às pétalas de tom roxo peculiar. O aroma me atingiu assim que entrei no quarto dela. Doce e sufocante, quase como remédio. Papai, minha garganta está arranhando, murmurou Sophie da cama, a voz rouca e forçada. Olheiras escuras surgiram sob seus olhos azuis vivazes, e as bochechas normalmente rosadas agora pareciam pálidas e abatidas. Eu sou Will Dalton e atuo como consultor de engenharia há 15 anos. Resolvo enigmas profissionalmente. Descubro por que pontes não desabam e edifícios não ruem. Porém, naquela manhã de terça-feira, ao ficar no quarto da filha observando seu estado piorando e aquela planta estranha que minha esposa Emma trouxera de sua viagem com as amigas, senti-me totalmente impotente. Quando mamãe colocou isso aqui? Perguntei, aproximando-me para inspecionar a planta sem encostá-la. Algo nela gritava a risco. Talvez fosse o brilho oleoso nas folhas ou a sensação de ar denso e úmido ao redor. Ontem, ao voltar do Costa Rica, Sophie grasnou, ela disse que era um souvenir especial só para mim. Mas papai, eu me sinto esquisita desde que ela a trouxe. Meu peito aperta e eu fico tossindo sem parar. Emma chegará de sua semana de férias na noite anterior, repleta de relatos sobre tirolesa em florestas úmidas e nado com golfinhos. Ela parecia alterada de alguma forma, radiante, cheia de vigor, quase eufórica. Na ocasião, eu atribuía à descontração de uma boa viagem. Agora, vendo minha filha lutar para respirar, questionava se havia algo além disso. Peguei o celular e tirei diversas fotos da planta sob ângulos variados. Meu melhor amigo Alan era botânico no centro de pesquisas da universidade, e se alguém pudesse reconhecer aquilo, seria ele. A planta possuía caules grossos, semelhantes a suculentas, que se ramificavam em folhas finas, quase transparentes. As flores, se assim se pudessem chamar, assemelhavam-se a pequenas esculturas intricadas esculpidas em cera roxa. Sophie, querida, vou retirar essa planta do seu quarto por enquanto. Vamos deixar ar fresco entrar aqui. Ergui com cuidado o vaso de cerâmica, sentindo seu peso incomum, e levei-o à garagem. Mesmo através do vaso, percebi um calor estranho, como se a planta gerasse sua própria temperatura. Coloquei-a sobre a bancada de trabalho e abri a porta da garagem para permitir a entrada do ar fresco da manhã. De volta ao quarto de Sophie, escancarei as janelas e liguei o ventilador de teto. Como você está se sentindo agora, amor? Um pouco melhor, acho. Ela se ergueu na cama, e alguma cor já retornava às suas bochechas. Papai, aquela planta cheirava muito forte. Parecia com o remédio que me deram no ano passado quando tive pneumonia. Essa semelhança gelou minha espinha. Ajudei Sophie a se preparar para a escola, vigiando-a atentamente por sinais de agravamento. Quando a deixei em Jefferson Elementary, ela parecia quase normal novamente, tagarelando sobre seu projeto de ciências iminente e reclamando das provas surpresa de matemática da professora. Mas não conseguia afastar a sensação de que algo estava terrivelmente errado. Enviei as fotos da planta para Alan com uma mensagem. Emma trouxe isso do Costa Rica. Sophie adoeceu depois que ficou no quarto dela. Pode identificar. Meu telefone tocou antes mesmo de eu voltar ao carro. Will, onde você está agora? A voz de Alan era cortante, urgente, de um modo que eu nunca ouvirá antes. Acabei de deixar Sophie na escola. Por quê? O que há de errado? Volte para casa imediatamente. Não deixe ninguém se aproximar daquela planta. Estou indo aí. Alan, você está me assustando. O que é? Não posso ter certeza pelas fotos, mas se eu estiver certo, essa planta é extremamente perigosa. Não é do Costa Rica, Will. A espécie que acho que é essa só cresce na América do Sul, especificamente em Suriname e partes do Brasil. Os locais a chamam de morte silenciosa porque seu pólen provoca uma condição neurológica rara em crianças. Ataca primeiro o sistema respiratório, depois o nervoso. Senti como se alguém tivesse me socado no estômago. Você está dizendo que minha esposa trouxe para casa uma planta que poderia matar nossa filha. Estou dizendo para voltar agora e levar Sophie a um médico imediatamente. Encontro você em casa em 20 minutos. A volta para casa pareceu eterna. Minha mente corria, tentando compreender o que Alan me dissera. Emma mencionara especificamente que comprará a planta em um mercado local em San José.
Fizera alarde ao apresentá-la a Sophie como uma beleza tropical rara que transformaria seu quarto em um paraíso de selva. Mas se Alan estivesse certo, se essa planta fosse realmente de Suriname, então é uma mentira sobre para onde fora. E se mentira sobre isso, sobre o que mais teria mentido? Entrei na garagem bem quando o Honda Civic surrado de Alan dobrava a esquina. Ele saltou antes de o carro parar completamente, carregando o que parecia um kit de pesquisa de campo e usando luvas de látex. Me mostre, disse ele sem rodeios. Fomos à garagem, onde a planta descansava inofensivamente na bancada. Alan se aproximou como se fosse uma bomba, vestindo equipamento protetor extra e retirando uma lupa do kit. Meu Deus, Will, murmurou ele após examiná-la por vários minutos. Isso é definitivamente Drytoxicus. É incrivelmente rara e absolutamente não cresce no Costa Rica. O clima é todo errado. Essa planta requer condições específicas de solo e umidade encontradas na floresta de Suriname. Então Emma mentiu sobre para onde foi. Ou alguém a deu isso, sabendo exatamente o que era. Alan fotografou a planta com sua própria câmera, capturando imagens detalhadas das folhas e do sistema radicular. Will, isso não é o tipo de planta que se pega por acidente em um mercado turístico. Em Suriname, usam-na como pesticida, muito eficaz. Os povos indígenas conhecem suas propriedades tóxicas há séculos. Senti náuseas. O que preciso fazer com Sophie? Leve-a à emergência agora. Eles vão precisar fazer exames de sangue e verificar a função pulmonar. A boa notícia é que, se pegamos cedo, os efeitos geralmente são reversíveis. Mas Will, ele hesitou, olhando-me com preocupação. Você precisa refletir sobre por que sua esposa traria algo assim para casa. Liguei para a escola e pedi que levassem Sophie à enfermaria, dizendo que ia buscá-la para um compromisso médico. Depois liguei para Emma. Oi, amor, atendeu ela no terceiro toque, a voz alegre e animada. Como está sua manhã? Emma, preciso te perguntar algo sobre aquela planta que você trouxe para Sophie. Ah, não é linda? A mulher no mercado disse que era muito especial, que traria sorte para as crianças. Que mercado, Emma? Onde exatamente você comprou? Houve uma pausa. No Mercado Central em São José, como eu te contei. Por quê? Há algo errado. Sophie adoeceu depois que você a colocou no quarto dela. Tive que levá-la para a garagem. Nossa! Ela está bem. Talvez seja alérgica ou algo assim. Você sabe como ela é sensível. Sua preocupação soava sincera. Mas algo no tom dela parecia deslocado. Muito casual. Rápida demais para minimizar a gravidade do ocorrido. Alan identificou a planta. Emma, ele diz que é de Suriname, não do Costa Rica. Diz que é tóxica para crianças. O silêncio se prolongou tanto que pensei que a ligação caíra. Emma, você está aí. Isso. Isso é impossível. Eu comprei no Costa Rica. Seu amigo deve estar errado. Ele é botânico, Emma. É o trabalho dele. Ele nunca erra com plantas. Bom, talvez o vendedor a tenha importado ou algo. Não sei, Will. Só sei que comprei em um mercado em São José como presente para nossa filha. Eu nunca traria algo perigoso para casa de propósito. Queria acreditar nela. Meu Deus, como queria acreditar? Estou levando Sophia ao hospital para exames. Claro, sem dúvida. Eu me encontro com você lá. Não, eu cuido disso. A gente conversa quando eu chegar em casa. Desliguei e fixei o olhar no telefone, um frio pavor se instalando no estômago. Algo estava muito, muito errado aqui. A emergência do hospital St. Mary's estava surpreendentemente calma para uma tarde de terça-feira. Sophie sentava na maca de exame, balançando as pernas e questionando a enfermeira sobre cada aparelho médico no local. Sua respiração melhorará bastante desde que removemos a planta, mas eu não arriscaria. A doutora Patrícia Hernandes, a médica de plantão, foi minuciosa e profissional. Escutou com atenção enquanto eu descrevia a planta e os sintomas de Sophie, anotando e fazendo perguntas precisas sobre a cronologia. Vamos fazer um painel sanguíneo completo e um raio-x de tórax, disse ela, ajustando o estetoscópio. A boa notícia é que a respiração dela soa bem mais clara agora, e os níveis de oxigênio estão normais. Se essa planta for tão tóxica quanto seu amigo indica, retirá-la da exposição rapidamente foi a decisão certa.
Enquanto aguardávamos os resultados dos testes, liguei para o escritório e cancelei minhas reuniões da tarde. Como engenheiro consultor, eu tinha flexibilidade para reorganizar a agenda, mas trabalhava em um projeto crítico de inspeção de ponte que não podia ser postergado para sempre. Sophie folheava uma revista quando meu telefone vibrou com uma mensagem de Alan. Rodei as fotos no banco de dados da universidade. Confirmado. Dacina toxicus, nativa de Suriname. Também verifiquei com a alfândega. Nenhum registro de importação legal dessa espécie para o Costa Rica no último ano. Will, essa planta veio diretamente de Suriname. Olhei para a mensagem, a mente acelerada. Se Emma não estivera no Costa Rica de jeito nenhum, se na verdade fora para Suriname, então tudo o que me contará sobre a viagem era mentira. Mas por que mentiria sobre o destino? E por que traria algo tão perigoso? A doutora Hernandes voltou com os resultados dos testes. Os exames de sangue de Sophie revelaram indicadores leves de inflamação, compatíveis com contato com algum irritante, porém sem riscos graves. O raio-x do tórax saiu limpo. Quero que ela retorne em uma semana para uma reavaliação, mas acredito que ela vai se recuperar bem. Uma onda de alívio me invadiu. Obrigado, doutor. O que devo monitorar? Qualquer sinal de dificuldade respiratória, tosse que não passa ou febre, mas, sinceramente, Sr. Dalton, se o contato foi curto e você eliminou a origem logo, não antevejo sequelas permanentes. No caminho de volta para casa, Sophie tagarelava animada sobre sua experiência no hospital e como contaria às amigas sobre a planta venenosa que a mãe trouxera por engano. Sua capacidade de recuperação me impressionava. Aos 11 anos, ela se erguia de quase qualquer contratempo. Papai, por que a mamãe traria uma planta perigosa? Ela costuma ser tão atenta às minhas alergias. Era uma indagação justa, para a qual eu não tinha resposta convincente. Acho que foi um descuido, querida. Às vezes, as pessoas não percebem que certas plantas podem ser nocivas. Contudo, enquanto falava, eu mesmo duvidava. Emma era extremamente criteriosa com tudo que entrava em nossa casa. Ela verificava rótulos de ingredientes, investigava cada remédio e decorava de cor a relação de alérgenos de Sophie. A noção de que ela introduziria casualmente uma planta exótica sem checar antes era totalmente inconsistente com seu perfil. O carro de Emma estava na garagem ao chegarmos. Eu a localizei na cozinha, preparando fatias de maçã com pasta de amendoim, o lanche predileto de Sophie. Como está minha menininha? Indagou ela, envolvendo Sophie em um abraço que se prolongou além do habitual. Estou bem, mamãe. O médico disse que a planta era como um veneno, mas estou ótima porque o papai atirou rapidinho. Os olhos de Emma cruzaram os meus por cima da cabeça de Sophie. Que bom que você está segura. Talvez devêssemos descartar essa planta. Já resolvi isso, respondi. Alan se encarregou de eliminá-la adequadamente. Mentira minha. Na verdade, Alan a levará de volta ao laboratório para análises adicionais. Mas eu queria observar a reação de Emma. Ótimo, disse ela. No entanto, percebi um lampejo de decepção atravessar seu rosto. Sinto muito por ter introduzido algo prejudicial em nossa casa. Sophie subiu correndo para trocar as roupas da escola, deixando Emma e eu sós na cozinha. O silêncio se estendeu de modo incômodo. Emma, preciso te questionar sobre algo, e exijo total sinceridade. Ela se virou do balcão, com o rosto meticulosamente impassível. Claro, Will. Alan mencionou que aquela planta só poderia vir de Suriname, não de Costa Rica. Ele consultou a alfândega. Não há registro de importação dessa espécie para Costa Rica. O semblante de Emma empalideceu, mas ela sustentou o olhar. Will, não sei o que dizer. Comprei no mercado de San José. Talvez o vendedor a tenha contrabandeado ou algo assim. Não sou botânica. Não sei a origem exata das plantas. Mostre seu passaporte. As palavras escaparam antes que eu as contivesse. Os olhos de Emma se arregalaram. Como é? Seu passaporte. Mostre os carimbos. Se você esteve na Costa Rica, deve haver entradas e saídas registradas. O que você está sugerindo? Que eu minto sobre o destino das férias. Não sugiro nada. Apenas peço para ver o passaporte. Emma me fitou por um instante prolongado, depois se dirigiu à gaveta da cozinha onde guardávamos papéis importantes. Retirou o passaporte e me entregou. Folheei as páginas em busca de carimbos recentes.
Havia vários de viagens passadas, férias no México há 2 anos, uma ida a negócios no Canadá no ano anterior, mas os mais novos datavam de 3 semanas atrás. Entrada em Paramaribo, Surinam, e saída 5 dias depois. Nenhum carimbo da Costa Rica. Ergui os olhos para Emma, que me observava com uma expressão indecifrável. Você esteve em Surinam, afirmei em voz baixa. Sim. Não na Costa Rica. Não. Por que mentiu? Emma se acomodou à mesa da cozinha, parecendo de repente exausta. Porque eu sabia que você ficaria chateado. Chateado com o quê? Com você ter ido a Surinam em vez da Costa Rica. Por que eu me importaria? Ela permaneceu calada por tanto tempo que pensei que não responderia. Quando por fim falou, sua voz mal se ouvia. Porque eu não fui sozinha. As palavras me atingiram como um soco. Sentei-me à frente dela, as pernas subitamente fracas. O que quer dizer com não fui sozinha? Quero dizer que fui com alguém. Alguém que você conhece. A boca ressecou. Quem? Brian West. Brian West. O sócio de Emma na agência imobiliária. O falante persuasivo, trajando ternos caros, Brian West com seus dentes impecáveis, seu porte e o costume de se aproximar demais da minha esposa em festas da empresa. Você teve um caso. Declarei, sem interrogativo. Will, eu. Você teve um caso e trouxe um souvenir que quase envenenou nossa filha. Não sabia que a planta era perigosa. Brian a comprou de um guia local. Ele disse que era linda, que Sophie ia adorar. Levantei-me, caminhando até a janela. Do lado de fora, a vizinha, Sra. Patterson, passeava com o cachorro, alheia ao fato de que meu mundo desabava a 20 pés dali. Há quanto tempo? Perguntei sem me virar. Há quanto tempo? O quê? Há quanto tempo você dorme com Brian? Outra pausa extensa. 6 meses. 6 meses. Meio ano de mentiras, de Emma voltando de reuniões com clientes, noites com as amigas e conferências imobiliárias. Meio ano de eu, o marido ingênuo, trabalhando até tarde em projetos de engenharia enquanto minha esposa se envolvia com o sócio. Por quê? Indaguei, virando-me enfim para encará-la. Os olhos de Emma estavam vermelhos, mas sem lágrimas. Não sei. As coisas entre nós andam complicadas ultimamente. Você vive no trabalho, estressado com finanças, a escola de Sophie e as prestações da casa. Brian me faz sentir valorizada. Então, você resolveu viajar à América do Sul com ele trazer uma planta que poderia ter matado nossa filha. Já disse que não sabia do perigo, mas você sabia que era de Surinam. Sabia que mentia sobre a Costa Rica. Ela assentiu, infeliz. Olhei para essa mulher com quem me casara há 13 anos, mãe do meu filho, e percebi que não a conhecia de verdade. A Emma que eu imaginava como esposa jamais arriscaria a segurança de Sophie para encobrir um adultério. A Emma que eu imaginava jamais mentiria com tamanha facilidade e convicção. Preciso de ar, declarei, rumando para a porta. Will, espere. Precisamos discutir isso. Não, Emma. Precisávamos discutir isso há 6 meses, antes de você começar a me enganar. Agora, preciso refletir. Saí de casa e entrei no carro, dirigindo sem rumo pelo bairro suburbano. Todas as residências pareciam idênticas. Gramados bem cuidados, garagens para 2 carros, o sonho americano embrulhado em revestimentos de vinil e parcelas hipotecárias. Meu telefone tocou. Alan, como está Sophie? Ela está bem. O médico disse sem sequelas duradouras. Ótima notícia. E Emma, como ela reagiu à informação sobre a planta? Estacionei num estacionamento e relatei tudo. O passaporte, Surinam, Brian West, o caso. Alan ficou em silêncio por um bom tempo. Meu Deus, Will, sinto muito. Não sei o que fazer, Alan. Quer dizer, claramente o casamento acabou, mas não se trata só de Emma e eu mais. Sophie idolatra a mãe, e o amante de Emma introduziu uma planta que poderia ter ferido gravemente minha filha. O que vai fazer? Contemplei o estacionamento, vendo pessoas levando vidas rotineiras, comprando mantimentos, buscando roupas na lavanderia, sem noção de que minha existência ruíra. Ainda não sei, mas Brian West trouxe uma planta venenosa para o quarto da minha filha. Isso eu não vou esquecer. Will, não faça nada imprudente.
Não vou fazer nada imprudente, Alan, mas também não vou ficar parado. Desliguei e permaneci no carro por mais 1 hora, assistindo ao pôr do sol e ruminando sobre vingança. Os dias seguintes transcorreram em um torpor irreal de normalidade fingida. Emma e eu sustentávamos uma cortesia tensa perto de Sophie. Ambos simulando que nosso matrimônio não explodira como uma tubulação de gás defeituosa. Dormi no quarto de hóspedes, dizendo a Sophie que pegara um resfriado e não queria contaminá-la. Mas eu não ficará inativo. 15 anos de consultoria em engenharia me ensinaram a investigar, a rastrear documentos e identificar vulnerabilidades estruturais. Se Emma e Brian julgavam o caso encerrado, logo descobririam o erro. Comecei pelos extratos do cartão de crédito de Emma, acessados via nossa conta bancária conjunta online. A história da Costa Rica desmoronou de imediato. Em vez de débitos em hotéis e restaurantes de San José, encontrei pagamentos ao Marriott Paramaribo, diversos restaurantes sofisticados na capital de Suriname e, o mais condenatório, despesas com tratamentos de spa para casais e jantares românticos a dois. Emma usará nosso cartão familiar para custear o adultério. Tinha gasto o dinheiro da família para me trair. Imprimi cada extrato, cada recibo, cada prova. Depois, liguei para nosso advogado da família, David Morrison. Eu o conhecia desde a faculdade, e ele se especializava em direito de divórcio. Will, bom te ouvir. Como vão Emma e Sophie? É por isso que ligo, David. Preciso conversar sobre um divórcio. O silêncio do outro lado se prolongou de forma desconfortável. David viera à nossa casa para churrascos, vira Sophie crescer de toddler a pré-adolescente. Isso não era só profissional para ele. Sinto muito por isso, Will. O que houve? Dei a versão resumida. O caso, as mentiras, a planta que pusera Sophie em risco. David ouviu sem interromper, anotando ocasionalmente. Você tem documentação do caso? Extratos de cartão mostrando que ela pagou uma viagem romântica a Suriname com outro homem. Carimbos no passaporte provando que mentiu sobre o destino. A própria planta, a qual Alan pode atestar origem em Suriname e perigo para crianças. É um bom começo. O que busca no acordo? Guarda total de Sophie. Emma pode visitar, mas supervisionada até eu ter certeza de que não a exporá a riscos novamente. A residência fica comigo, pois é o lar de Sophie, onde ela reside e frequenta a escola. Assumirei o encargo da hipoteca. E quanto à pensão alimentícia? Ela se sustenta sozinha. Tem um emprego sólido e utilizou nossos recursos financeiros para bancar o romance extraconjugal. Não lhe devo nada. David permaneceu em silêncio por um instante. Will, preciso questionar em você realmente deseja escalar para o confronto total nessa situação. Em cenários assim, por vezes a mediação surge como David, ela introduziu uma planta venenosa no quarto da minha filha para dissimular o adultério. Colocou em risco a existência de Sophie apenas para ocultar que se envolvia carnalmente com o sócio de negócios. Não há espaço para mediação. Entendido. Iniciarei a redação dos documentos legais. Naquela noite, jantei com Sophie enquanto Emma se demorava no escritório, ou pelo menos era o que afirmava. A menina tagarelava sobre sua rotina escolar, alheia ao colapso do casamento dos pais ao seu redor. Papai, você e a mamãe estão brigando por causa de alguma coisa? A indagação me surpreendeu. Por que você diz isso, minha querida? Você tem dormido no quarto de hóspedes, e a mamãe aparenta tristeza constante. Além disso, vocês mal se dirigem a palavra, exceto quando inevitável. Contemplei minha filha de 11 anos, tão perspicaz e pura, e um aperto no peito me invadiu. Ela merecia algo superior a isso. Sophie, a mamãe e eu estamos lidando com questões adultas no momento. Mas saiba que, independentemente do que ocorra, nós dois a amamos profundamente, e isso permanecerá inalterado. Vocês vão se divorciar? A franqueza da pergunta me atordoou. Sophie, tudo bem, papai. A mãe da minha amiga Madison se separou no ano passado, e ela comentou que na verdade melhorou depois, pois pararam com as brigas constantes. Estendi a mão sobre a mesa e segurei a dela. Não sei o que virá pela frente, querida, mas garanto que, não importa o desfecho, você estará protegida e amada. Ela apertou minha mão de volta. Eu sei, papai. Você sempre cuida de mim. Mais tarde, após Sophie adormecer, instalei-me no escritório doméstico e realizei uma ação que jamais imaginei. Contratei um detetive particular.
Mike Torres foi indicado por David Morrison como um profissional sigiloso, meticuloso e especializado em assuntos familiares. Encontramo-nos em uma cafeteria no centro da cidade, onde delineei minhas demandas. Quero todos os detalhes sobre o envolvimento da minha esposa com Brian West. Quando começou, os locais de encontro, as atividades que compartilham. Exijo provas que resistam ao escrutínio judicial. Mike era um homem atarracado na casa dos 50 anos, com fios grisalhos e olhar astuto. Absorveu minha narrativa sem emitir julgamentos, anotando em um caderninho compacto. Sr. Dalton, devo indagar em qual é seu objetivo final? Pretende expô-los ao ridículo, ou concentra-se na disputa pela guarda? Busco a guarda integral da minha filha. O parceiro de adultério de Emma introduziu uma planta perigosa em nossa casa, que poderia ter ferido Sophie gravemente. Preciso demonstrar que o discernimento de Emma está prejudicado e que ela não prioriza a segurança de Sophie. Compreendido. Forneça fotos de ambos, horários de trabalho e dados sobre seus pontos frequentes de encontro. Entreguei-lhe uma pasta contendo o que reunirá em imagens do site imobiliário de Emma, o cartão de visitas de Brian, o endereço do escritório e os extratos de cartão de crédito da viagem a Surrey. Mike examinou os papéis, com ar profissional porém compassivo. Isso é material valioso. Dê-me 2 semanas, e entregarei um panorama completo do romance deles. Ao retornar de carro para casa, meu celular vibrou com uma mensagem de Tom Bradley, colega que laborava no mesmo prédio da agência imobiliária de Emma. Ei, Will. Vi Emma almoçando com um sujeito em Shire hoje. Pareciam bem íntimos. Tudo bem por aí? Shire Lauron era o restaurante francês mais caro da localidade, do tipo reservado para impressionar alguém especial. Emma e eu não jantávamos lá desde o 10º aniversário de casamento. Respondi via texto, obrigado pelo aviso. Pode descrever o homem? Alto, cabelo escuro, terno caro, dirigindo um Porsche prateado. Brian West. Eles nem se esforçavam mais para ocultar. Estacionei na garagem e permaneci no veículo por alguns minutos, fitando a casa. A luz da varanda acesa permitia vislumbrar o brilho acolhedor das lâmpadas da sala pela vidraça. De fora, evocava o lar familiar ideal. Mas por dentro, tudo apodrecia. Emma ocupava a cozinha quando entrei, arrumando a lava-louças e murmurando uma melodia suave para si. Ela transparecia uma felicidade quase genuína. Como foi seu dia? Indagou sem erguer o rosto. Bem. O seu? Ótimo. Almocei com um cliente, mostrei algumas propriedades, o de sempre. Mais uma falsidade. Questionei-me quantas mentiras ela proferira nos últimos 6 meses. Centenas? Milhares? Emma, precisamos discutir o que virá a seguir. Ela interrompeu a tarefa e se voltou para mim. O que quer dizer? Refiro-me a definir os termos de guarda, quem permanece na casa, a partilha de bens, precisamos abordar o divórcio. Seu semblante desmoronou. Will, por favor, não podemos tentar terapia de casal antes? Cometi um erro, mas superamos isso juntos. Não foi um erro isolado, Emma. Você manteve um caso de 6 meses e me iludiu sobre ele. Gastou o dinheiro da família em escapadas românticas com outro homem. E esse homem lhe entregou uma planta que poderia ter machucado nossa filha seriamente. Eu disse que ignorei o perigo da planta. Mas sabia a sua origem. Sabia que mentia sobre Costa Rica. Arriscou a segurança de Sophie para encobrir o adultério. Emma sentou-se à mesa da cozinha, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Will, eu te amo. Amo nossa família. Não quero perdê-lo tudo por causa disso. Observei-a chorar e, por um breve instante, um resquício de compaixão antiga surgiu. Era a mulher por quem me apaixonei, a mãe da minha criança. Mas então recordei o rosto pálido de Sophie e sua respiração ofegante. A planta no quarto dela, como uma bomba relógio. Deveria ter considerado isso antes de se deitar com Brian West. Subi as escadas, abandonando-a em prantos à mesa. No quarto de hóspedes, abri o laptop e iniciei pesquisas sobre leis de divórcio em Siri, ponderando se Emma e Brian haviam planejado por vir durante a fuga romântica. Meu celular vibrou com uma mensagem de número desconhecido, pare de fuçar ou se arrependerá. Fixei o olhar na notificação, um calafrio percorrendo minhas veias. Alguém descobrira a minha investigação sobre o caso de Emma e me ameaçava. Capturei a tela e enviei a Mike Torres com uma anotação, e acabei de receber isso. Pode rastrear o número? A réplica chegou instantânea, já cuido disso.
E isso ficou mais intrigante. Naquela noite, deitado na cama, encarei o teto enquanto ruminava a mensagem ameaçadora. O caso de Emma parecerá uma traição íntima, resolvível via advogados e trâmites de separação. Mas alguém temia o suficiente minhas descobertas para me intimidar, sinalizando camadas mais profundas a desvendar, e eu as revelaria. A mensagem ameaçadora revelou-se mero prelúdio. Na semana seguinte, 2 outras comunicações anônimas surgiram. Uma me alertando para recuar, outra insinuando acidente se eu persistisse na apuração do adultério de Emma. Mike Torres rastreou-as até um telefone descartável comprado à vista. Contudo, as câmeras de segurança da loja falharam convenientemente no dia da aquisição. Obra profissional, sugerindo que Brian West possuía ligações além do imaginado, ou que o caso de Emma integrava algo maior. Mas as intimidações surtiram efeito inverso. Longe de me dissuadir, reforçaram que eu avançava corretamente. Ninguém ameaça sem que se aproxime de segredos que desejam sepultar. Trabalhava até tarde no escritório caseiro na quinta-feira à noite quando o telefone tocou. O visor indicava o nome do amigo Jason Murphy. Jason e eu nos conhecíamos desde a faculdade, e ele atuava como consultor financeiro no centro. Costumávamos nos reunir a cada poucas semanas para bebidas, reclamando do emprego, das esposas e das injustiças da meia-idade. Will. Ei, pode me encontrar para um drink amanhã à noite. Preciso conversar sobre um assunto. Algo em sua voz me alertou. Claro. Tudo em ordem. Só vamos discutir pessoalmente. No Murphy's Tavern às 7. E estarei lá. O Murphy's Tavern era nosso ponto habitual. Um bar mal iluminado com hambúrgueres razoáveis e cervejas artesanais de torneira. Jason já ocupava uma mesa ao chegar, segurando um uísque e parecendo inquieto. Obrigado por vir, disse ao me acomodar. Hesitei em te ligar ou não. Pedi uma cerveja e examinei o rosto do amigo. Jason era tipicamente o mais sereno que eu conhecia, mas naquela noite exibia tensão, quase ansiedade. O que se passa, Jason? Ele sorveu um gole demorado do uísque antes de responder. É sobre Emma. Meu estômago revirou. O que dela? Tenho escutado rumores pela cidade. Sabe como é, as pessoas fofocam. Que tipo de rumores? Jason varreu o bar com os olhos, como se verificasse ouvintes indesejados. Sobre ela e Brian West, viagens que fazem juntos, avistamentos em restaurantes, hotéis. Mantive o rosto impassível e queria te alertar como amigo. Apreciei a preocupação de Jason, mas já dominava o caso de Emma. Mas me intrigava a disseminação do saber, quantas bocas tagarelavam sobre isso. Suficientes. Ouvi de 3 fontes distintas esta semana. Will, sinto muito. Deve ser arrasador. Ingeri um trago longo da cerveja, refletindo que, se o adultério virava conhecimento público, facilitaria o processo de divórcio. Emma não poderia alegar um lapso fugaz se metade da cidade estava a par. Jason, agradeço de verdade por me contar, mas já sei do caso. Seus olhos se arregalaram. Sabe? Descobri na semana passada. Estou protocolando o divórcio. Meu Deus, Will, lamento tanto. Ficamos calados por alguns instantes, tomando nossas bebidas e acompanhando uma partida de beisebol na televisão pendurada sobre o balcão. De repente, Jason lançou a indagação que eu temia ouvir. O que pretende fazer a respeito? Como assim? Quero dizer, vai mesmo permitir que escapem impunes. Brian West anda se gabando pela cidade toda sobre suas aventuras exóticas ao lado de uma mulher casada. Ele está te pintando como um idiota completo. Aquilo me despertou de imediato. Brian vinha comentando o caso amoroso. Sem ser explícito, mas soltando indiretas, exibindo imagens de Suriname, mencionando sua companheira de viagem, um bando de maridos que subestimam o que possuem. Senti a raiva fervendo no peito. Era uma conta para eu acertar com Emma se Brian tivesse dormido com ela. Mas me envergonhar em público, transformar-me no centro de murmúrios e compaixão local, isso mudava tudo. O que precisamente ele contou? Jason pareceu inquieto outra vez. Bom, não creio que... O que ele disse exatamente, Jason? Ele exibiu a uns rapazes no clube do interior fotos da viagem a Suriname. Imagens dele e de Emma em restaurantes, na praia e nas piscinas de hotéis. Chamava aquilo de suas férias ideais, e soltava observações sobre como certas mulheres valorizam um homem de verdade.
Segurei a garrafa de cerveja com tanta força que me espantei por não estilhaçá-la. Brian West não se limitava a um romance com minha esposa. Usava isso para inflar o ego, convertendo minha vergonha íntima em sua vitória ostensiva. Ah, mais, murmurou Jason em voz baixa. Ele anda dizendo por aí que Emma vai te abandonar, que ela cansou de casar com um engenheiro monótono e deseja alguém capaz de exibi-la ao planeta. Fixei o olhar na tela da TV, sem captar de fato o jogo de beisebol. Emma não havia mencionado nada sobre me deixar. Pelo contrário, implorara por sessões de terapia para consertarmos as coisas. Mas talvez fosse mera encenação. Talvez ela e Brian já traçassem planos conjuntos para o porvir. Will, o que passa pela sua cabeça? Olhei para o amigo, esse sujeito leal o bastante para me alertar sobre o adultério da esposa e sensível o suficiente para fazê-lo em particular. Estou pensando que Brian West cometeu um erro grave. Como assim? Quero dizer que ele está prestes a descobrir que há repercussões para quem desonra a família de um homem. Jason exibiu preocupação. Will, evite tolices. Emma não vale uma prisão. Não vou para a cadeia, Jason. Mas também não permitirei que Brian West transforme a mãe da minha filha em troféu e meu casamento em piada de salão. Esvaziei a cerveja e me levantei. Obrigado por me contar. Fico devendo essa. Will, espere. O que vai fazer? Baixei os olhos para o amigo, esse homem íntegro que se importava de verdade comigo. Vou relembrar a Brian West que toda ação gera retaliações. Dirigi devagar para casa, a mente fervilhando com opções. Brian West buscava me desmoralizar abertamente. Pois bem, o jogo era para dois. Mas antes, precisava de dados adicionais. Mike Torres me ligou na manhã seguinte com novidades sobre a apuração. Tenho boas e mais notícias, disse ele. A boa é que juntei provas cabais do romance. Fotos dos dois em restaurantes, hotéis, até no condomínio de Brian. Registros de cartão de crédito revelando gastos em mimos caros para Emma. Extratos telefônicos com centenas de ligações e mensagens trocadas. E a má notícia, a má é que esse caso vai além do que imaginavas. Não se resumem a encontros carnais, Will. Planejam um amanhã em conjunto. Ouvi um diálogo deles ontem, onde trataram de Emma pedir o divórcio e Brian largar a esposa. Desabei na cadeira da escrivaninha. Brian é casado há 22 anos. A mulher se chama Linda. Tem 2 filhos na faculdade. E, pelo que apurei, ela ignora completamente o caso. Então Brian West traía a esposa comigo a minha, e nenhum dos parceiros soubera até o momento. A enreda era ainda mais complicada do que eu supunha. Há outro detalhe, prosseguiu Mike. Brian vem convertendo bens em líquido. Vendeu ações no mês passado e transferiu uma soma considerável para uma conta nas Ilhas Cayman. Ou se apronta para fugir com Emma, ou oculta recursos da esposa visando o divórcio dele. Quanto dinheiro? Cerca de $500 mil, assobiei baixinho. Dinheiro de peso. Suficiente para recomeçar em outro país. Talvez fosse o esquema de Brian e Emma. Sumirem juntos, abandonando cônjuges e filhos para lidar com os escombros. Mike, preciso que faça mais uma coisa por mim. O quê? Quero que desenterre tudo sobre a esposa de Brian, Linda. Onde trabalha, o que faz, como contatá-la. Vai revelá-la sobre o caso. Vou informá-la do caso, do dinheiro escondido e de que o marido planeja abandoná-la pela minha esposa. Mike silenciou por um instante. Isso vai explodir a vida de ambos. Ótimo. Eles detonaram a minha antes. Após desligar com Mike, permaneci no escritório ruminando a conversa com Jason da véspera noturna. Brian West me humilhava em praça pública, jactando-se do romance com minha esposa, erigindo-me alvo de fofocas e lástima local. Mas cometeram um equívoco fatal. Supusera que eu engoliria calado. Abri o laptop e iniciei buscas sobre os negócios de Brian West. Se ele ocultava fundos da esposa, talvez houvesse outras falhas financeiras a expor. Se tramava fuga com Emma, talvez restassem vestígios desse plano úteis no litígio pela guarda. E se cismava em arrasar minha família sem custo, logo aprenderia o contrário. O celular vibrou com outra mensagem do número desconhecido. Último aviso, recue ou sofra as consequências. Capturei a tela e enviei para Mike Torres, então digitei uma réplica. Venha me pegar. Se alguém ansiava por uma batalha, ia tê-la.
Linda West era professora de jardim de infância na Riverside Elementary, uma senhora miúda de cabelos grisalhos e olhos gentis, alheia aos planos do marido de desertar seu casamento de 22 anos por minha esposa. Mike Torres me dera sua rotina, e a localizei no estacionamento da escola na tarde de sexta, arrumando materiais de arte em seu Honda Civic. Senhora West, linda. Ela ergueu o rosto, sobressaltada. Sim, sou Will Dalton. Creio que devamos discutir nossos cônjuges. O sangue fugiu de seu rosto, e soube que ela captara na hora o motivo da minha presença. Meu Deus, sussurrou. Há um lugar discreto para conversarmos? Ela indicou uma cafeteria do outro lado da rua da escola. Me dê 5 minutos. Nos acomodamos em uma mesa recuada. Dois cônjuges arrasados dividindo os destroços de nossos casamentos. Linda escutou em silêncio enquanto eu expunha tudo. A fábrica, as falsidades sobre Costa Rica, os extratos de cartão, as fotos que Mike capturara de Brian e Emma juntos. Há quanto tempo sabe? Indagou ela ao fim. Cerca de 1 semana. Você. Suspeitei de algo errado uns 3 meses atrás. Brian começou a voltar tarde, atendendo chamadas enigmáticas, escondendo a agenda. Mas nunca sonhei. Calou-se, fitando a xícara de café. Linda, há mais uma coisa que deve saber. Brian transferiu dinheiro para contas offshore. Cerca de $500 mil. Ela ergueu a cabeça de supetão. O quê? Mostrei-lhe os registros financeiros que Mike obtivera. Ele vem vendendo bens e ocultando um montante de você. Meu investigador crê que se prepara para fugir com Emma. Linda examinou os papéis, as mãos trêmulas. Esse dinheiro, parte veio da herança do meu pai. Recursos destinados à faculdade dos nossos filhos. Sinto muito, Linda. Sei que é demais para absorver. Ela ficou muda por um bom tempo, e via digerindo as ramificações. O marido não só traíra o casamento, mas roubara do futuro dos filhos. O que vai fazer? Perguntou por fim. Vou pedir o divórcio e disputar a guarda total da minha filha. O discernimento de Emma está comprometido, e não confio que ela priorize a segurança de Sophie. E quanto a Brian, olhei para essa mulher bondosa cuja existência fora devastada pelas mesmas figuras que arrasaram a minha. Isso cabe a você. Como assim? Brian me desmoraliza abertamente pela cidade, gabando-se do caso com Emma, caçoando de maridos desavisados. Ele julga que ações dele saem sem custo. Os olhos de Linda se endureceram. Que tipo de custo imaginava? Inclinei-me adiante. Brian atua em imóveis comerciais, certo? A reputação é seu tudo. O que ocorreria aos negócios dele se os clientes soubessem que é um mentiroso e ladrão que rouba da própria família? Arruinaria-o. E Emma labora na Morrison Real Estate. O que sucederia à carreira dela se os clientes descobrissem que usa recursos da empresa para o caso? Linda ponderou em silêncio por um momento. Então indagou, o que precisa de mim? Na hora seguinte, arquitetamos a queda de Brian West com a exatidão meticulosa de 2 engenheiros erguendo uma ponte. Linda confrontaria Brian sobre o dinheiro oculto e gravaria a troca às escondidas. Eu reuniria todas as provas do romance e da campanha de humilhação pública de Brian. Juntos, os exporíamos de modo a demolir reputações e profissões. Há uma última coisa, afirmei ao nos prepararmos para partir. Recebo mensagens de ameaça. Alguém não quer que eu investigue esse caso. Linda pareceu atônita. Mensagens ameaçadoras. Que tipo de intimidações? Mostrei-lhe-as no celular. Leu-as com ira crescente. Isso é o jeito de Brian, disse. Sempre foi valentão quando acuado. Na faculdade, mandou vandalizar o carro de um cara porque o sujeito namorava uma moça que Brian cobiçava. Então, crê que Brian enviou essas. Apostaria dinheiro nisso. Ele teme que você o revele, por isso tenta amedrontá-lo para que desista. Sorri com amargura. Pois ele está prestes a se frustrar profundamente. Naquela noite, chamei Sophie para uma conversa grave. Ela precisava saber do divórcio por mim, e não por boatos na escola. Ou brigas acidentais entre Emma e eu. Sophie, lembra quando eu disse que mamãe e eu estávamos enfrentando questões de adultos? Ela assentiu, com o rosto sério. Pois resolvi que mamãe e eu vamos nos divorciar. Isso quer dizer que não seremos mais casados, mas continuaremos sendo seus pais, e nosso amor por você permanecerá inabalado.
Sophie ficou em silêncio por instantes, absorvendo as palavras. Vou continuar morando aqui. Sim, você ficará aqui comigo. Mamãe poderá visitá-la e passar tempo com ela, mas esta será sua residência principal. É por causa da planta venenosa que mamãe trouxe para casa. A indagação me surpreendeu. O que te leva a pensar isso? Ouvi vocês discutindo sobre ela, e também ouvi você conversando com o tio Alan sobre como mamãe mentiu a respeito do lugar para onde foi nas férias. Olhei para minha filha de 11 anos, tão perspicaz e madura para a idade. A planta foi um fator, minha querida. Mas a situação é bem mais intricada. Às vezes, os adultos tomam decisões que machucam a família. E, nesses casos, outros adultos precisam decidir para salvaguardar os entes queridos. Assim como você me defendeu da planta venenosa. Exato, foi assim. Sophie me abraçou com força. Eu te amo, papai. E sei que você sempre me protegerá. Sempre, minha querida. Sempre. Mais tarde, após Sophie se deitar, recebi uma ligação de Mike Torres. Will, temos um problema. Brian West descobriu que estamos o investigando. Como? Ele abordou uma de minhas fontes no clube do país esta noite, o acusou de espião e ameaçou processá-lo por violação de privacidade. Ele pode fazer isso. Não com sucesso, mas pode complicar a vida dele. O pior é que isso indica desespero dele. Pessoas desesperadas cometem tolices. Como se fosse sinal, meu celular vibrou com outra mensagem do número desconhecido. Você tem 24 horas para recuar. Este é o aviso final. Mostrei a mensagem a Mike pela chamada de vídeo. Ainda acha que foi Brian quem enviou? Estou convencido, mas Will, temo uma escalada. Se ele ameaça você abertamente, pode estar tramando algo pior que mensagens. Tipo o quê? Tipo sabotar seu negócio, lançar acusações falsas contra você ou até intimidação física. Pensei em Sophie dormindo no andar de cima, em como a planta de Brian já a colocará em risco uma vez. Mike, quero que instale câmeras de segurança na minha casa, e que registre cada ação de Brian a partir de agora. Se ele quiser intensificar, estarei preparado. Will, talvez deva considerar desistir. Isso está ficando perigoso. Não. Brian West introduziu uma planta venenosa no quarto da minha filha e depois me ameaçou ao tentar proteger minha família. Não vou recuar. Vou destruí-lo. Na manhã seguinte, Linda West me ligou com novidades. Confrontei Brian sobre o dinheiro ontem à noite. Ele confessou as contas offshore, mas alegou ser para fins fiscais. Gravei toda a conversa. Ele admitiu o caso. Não explicitamente, mas também não negou. Disse que estava explorando alternativas e que nosso casamento estava morto há anos. Além disso, falou coisas bem desagradáveis sobre você, como te chamar de perdedor patético que não conseguia satisfazer a própria esposa. Afirmou que Emma ia te abandonar por um homem de verdade, capaz de dar a ela a vida que merecia. Senti a raiva habitual subir. Capturou isso na gravação. Cada sílaba. Will, resolvi pedir o divórcio também, e vou garantir que Brian não toque em um centavo do dinheiro que roubou dos nossos filhos. Boa escolha, linda. Ah, mais. Brian me perguntou se eu tinha falado com você. Quando neguei, ele disse que se eu algum dia o contatasse, me arrependeria. Afirmou ter métodos para lidar com quem se mete em seus assuntos. Outra ameaça. Brian West cavava sua própria sepultura cada vez mais fundo com essas palavras. Linda, tenha cuidado. Se Brian ameaça a mim, pode ameaçar você também. Não tenho mais medo de Brian, Will. Tive pavor dele por 22 anos. E veja no que isso resultou. Agora é hora de ele me temer. Aquela tarde, recebi uma chamada do chefe de Emma na Morrison Real Estate. Sr. Dalton, é Patrícia Morrison. Acho que precisamos conversar. Patrícia Morrison era uma mulher imponente na casa dos 60 anos, que transformará a Morrison Real Estate de uma operação individual na agência mais próspera da cidade. Percebi, então, que ela estava a ponto de demitir minha esposa. Senhora Morrison, em que posso ajudá-la? Tenho ouvido rumores inquietantes sobre Emma e Brian West. Esperava que você esclarecesse a questão para mim. Encontrei-me com Patrícia em seu escritório uma hora depois. Ela era direta e profissional, do tipo que não perdia tempo com cortesias. Sr. Dalton, vou ser franca.
Ouvi que Emma mantém um caso com Brian West e que usaram recursos da empresa para isso. Além disso, soube que Emma mentiu sobre uma viagem de negócios à Costa Rica, quando na verdade estava de férias em Suriname com o Sr. West. Sra. Morrison, estou no processo de divórcio com Emma, então não creio ser adequado eu opinar sobre sua vida pessoal. Ela sorriu com severidade. Sr. Dalton, Emma usou cartões de crédito da empresa para cobrir partes de sua viagem a Suriname. Alegou que as despesas eram para uma conferência de negócios inexistente. Isso não é pessoal, é fraude. Fitei-a, Emma cometera fraude. Apresentará recibos falsos para uma viagem fictícia e usará fundos da companhia para bancar seu caso. Se não for fraude, está perto o suficiente para não importar. Patrícia empurrou uma pasta sobre a mesa. Estes são cópias dos recibos que Emma submeteu para sua viagem de negócios à Costa Rica e as cobranças reais do cartão de crédito de sua ida a Suriname. As diferenças são evidentes. Folheei os papéis, pasmo com a ousadia de Emma. Ela não só me enganara sobre o destino, mas fraudara o empregador e desviara dinheiro da empresa para o romance. O que pretende fazer? Demitir Emma, claro. Estou também avaliando processá-la por fraude. Mas antes, quis avisá-lo, já que isso impactará seu divórcio. Agradeço, Sra. Morrison. Ela se recostou na cadeira. Sr. Dalton, estou no ramo há 30 anos e vi muita gente tomar decisões idiotas, mas raramente alguém arruinar a vida como Emma arruinou a dela. Perdeu o casamento. Vai perder o emprego e pode enfrentar acusações criminais. Tudo por Brian West. Refleti nisso enquanto dirigia para casa. Emma jogará tudo fora. Nosso casamento, a carreira, a reputação, talvez a liberdade, por um homem que planejava largar a própria família e fugir para outro país. Meu telefone tocou ao entrar na garagem. O visor mostrava o nome de Brian West. Atendi no segundo toque. Olá, Brian. Seu desgraçado, rosnou ele. Acha que é tão esperto, hein? Acho esperto o suficiente para não levar plantas venenosas a quartos de crianças. Aquela planta não era venenosa, seu paranoico. Emma me contou sobre seu chilique, ligando para o hospital e armando um escândalo por nada. A planta era de Natoxicus, Brian. É altamente tóxica para crianças e só cresce em Suriname. Sabe, o país que você e Emma realmente visitaram, não Costa Rica. Houve silêncio do outro lado. Eis o que vai ocorrer, Brian. Você vai parar de me ameaçar. Vai parar de se gabar do caso pela cidade, e vai sumir da minha vida e da minha família. Se não, garantirei que todos saibam exatamente o tipo de homem que é. Você não tem coragem. Sorri. E experimente. Desliguei e entrei em casa, onde Sophie fazia lição na mesa da cozinha e Emma não estava à vista. Onde está mamãe? Perguntei. Ela recebeu uma ligação e saiu. Parecia abalada. Patrícia Morrison provavelmente acabará de demiti-la. O mundo de Emma desmoronava, tal como o meu desabara uma semana antes, ao descobrir o caso. A diferença era que eu contra-atacava. Meu celular vibrou com uma mensagem de Linda West. Brian chegou em casa furioso. Está arrumando uma mala e fazendo ligações. Acho que vai fugir. Respondi, deixe-o. Temos tudo o que precisamos. Mas Brian West não fugia. Ele intensificava. Às 3 horas da manhã, despertei com o barulho de vidro se quebrando. Peguei o taco de beisebol que mantinha ao lado da cama e desci devagar para verificar. Alguém atirara um tijolo pela janela da sala. Preso ao tijolo, um bilhete. Última chance. Recue ou sua filha paga o preço. Liguei para 911 e depois para Mike Torres. A polícia chegou primeiro, seguida de Mike com seu equipamento de filmagem. Will, isso passou dos limites, disse Mike enquanto fotografava a janela estilhaçada e o bilhete ameaçador. É uma ameaça direta contra Sophie. Você precisa levá-la a um lugar seguro. Olhei para os cacos de vidro pelo chão da sala, pensando na minha filha dormindo lá em cima. Brian West cometera o erro mais grave da vida. Ameaçar a minha criança. Mike, quão rápido pode me entregar tudo o que tem sobre Brian West? Registros financeiros, fotos do caso, provas das ameaças, tudo. Posso compilar até amanhã de manhã. Por quê? Porque cansei de me defender. Hora de destruir Brian West.
A polícia registrou minha declaração e recolheu o tijolo e o bilhete como provas. Disseram que investigariam, mas sem testemunhas ou impressões digitais, seria duro provar o autor. Mas eu não precisava da polícia para provar. Eu tinha plena convicção de que Brian West lançara aquela pedra, assim como eu compreendia perfeitamente que ele fora o autor das mensagens intimidatórias via celular. E, para piorar, agora ele colocará em risco a segurança da minha filha. Passei o restante daquela noite arquitetando a ruína absoluta de Brian West. Ao amanhecer, já contava com um esquema que o privaria de seu casamento, de sua empresa, de sua imagem pública e até de sua liberdade. Brian West buscava confronto. Ele ia obtê-lo, e eu garantiria a vitória. Na manhã de segunda-feira, elaborei um arquivo sobre Brian West que deixaria o FBI impressionado. Mike Torres superar expectativas, extratos financeiros revelando desvio de recursos, imagens que comprovavam o romance, áudios capturando as intimidações de Brian e provas que o associavam às mensagens ameaçadoras e à pedra arremessada contra minha janela, embora eu ainda não pretendesse utilizá-las de imediato. Antes, desejava oferecer a Brian uma oportunidade final para se enforcar sozinho. Liguei para ele em seu escritório. Brian, aqui é Will Dalton. Precisamos nos encontrar. Não tenho o que discutir com você. Acho que tem sim, principalmente após o tijolo que você atirou pela minha janela ontem à noite. Um silêncio pesado. Encontre-me no Central Park, perto do lago, ao meio-dia. Venha sozinho. Por que eu faria isso? Porque, se não vier, levarei à polícia as provas de que você ameaçou minha filha. E depois, visitarei todos os clientes imobiliários que você já atendeu, apresentando evidências de que é um mentiroso, um fraudador e um ladrão. Ele desligou, mas eu sabia que compareceria. Brian West era um valentão, mas no fundo um covarde. Quando encurralado frente a frente, ele sempre recuava. Cheguei ao parque com antecedência e instalei o equipamento de gravação de Mike no bolso do meu casaco. Queria registrar cada palavra que saísse da boca de Brian. Ele apareceu 10 minutos atrasado, com aparência exausta e desesperada. O cabelo, normalmente impecável, estava desgrenhado, e o terno caro exibia vincos evidentes. A pressão começava a cobrar seu preço. "O que você quer de mim?", exigiu ele. "Quero que você reconheça ter lançado aquela pedra pela minha janela." "Não entendo do que está falando." Retirei o celular e exibi fotos do vidro estilhaçado e da nota intimidatória. "Alguém ameaçou minha filha de 11 anos. Brian, esse alguém vai responder por isso. Você não consegue provar que eu tive qualquer envolvimento, pode?" Mostrei outra imagem, um quadro congelado de uma câmera de vigilância capturando uma silhueta arremessando algo contra minha residência. A foto era borrada, mas a estatura e a constituição física batiam exatamente com as de Brian. Isso poderia ser qualquer um. Pode ser. Mas, ao unir isso às mensagens de ameaça que você enviou, ao padrão de intimidações crescentes e à sua intenção de me calar, creio que a polícia achará isso bastante persuasivo. O rosto de Brian empalideceu. "O que você pretende?" "Quero que você pare de perturbar Emma. Quero que cesse as ameaças contra mim e minha família, e que suma de nossas vidas para sempre." "E se eu recusar?" Sorri. "Então, eu o aniquilo." "Você não possui o poder para me aniquilar, tem?" Tirei uma pasta volumosa e entreguei a ele. "Analise isso." Brian folheou a pasta e iniciou a leitura. Observei sua expressão se alterar ao perceber o conteúdo. Extratos bancários expondo o dinheiro que ele ocultara da esposa. Fotos dele e de Emma em restaurantes românticos e hotéis. Transcrições de diálogos em que ele se gabava do caso no clube do país. "Onde obteve isto?" "Eu avisei que sou engenheiro." "Brian, sou especialista em detectar fragilidades estruturais." Ele virou mais páginas, as mãos trêmulas. "Isso é ilícito. Você não pode investigar pessoas dessa maneira." "Na verdade, posso sim. Tudo nessa pasta foi adquirido de forma legítima. Registros financeiros de bases públicas, imagens capturadas em locais abertos, conversas gravadas com o acordo de pelo menos uma das partes." Brian fechou a pasta e me fitou com fúria. "O que deseja?" "Quero que você admita ter lançado aquela pedra pela minha janela." "Não admitirei nada." "Pois bem, então encerramos aqui." Levantei-me e estendi a mão para recuperar a pasta. "E espere." Brian segurou meu braço. "O que ocorre se eu admitir?" "Você indeniza o prejuízo da minha janela."
Você abandona Emma. E some das nossas vidas. Em troca, não entrego esta pasta à polícia, à sua esposa ou aos clientes do seu negócio. Brian contemplou a pasta por um longo instante. E se eu negar a admissão, até o amanhecer seguinte, toda a cidade saberá que Brian West é um covarde mentiroso, infiel e ladrão que aterroriza crianças quando frustrado. Ele estava encurralado, e percebia isso. Eu lancei a pedra, murmurou ele em voz baixa. Mais alto. Eu lancei a pedra pela sua janela e enviei as mensagens de ameaça. Por quê? Porque desejava que você interrompesse a investigação sobre meu envolvimento com Emma. Desativei o gravador no meu bolso. Obrigado, Brian. Era exatamente o que precisava. Logo, temos um acordo. Olhei para esse homem patético que arruinara 2 casamentos e ameaçara minha criança. Não, Brian. Não temos acordo algum. Mas você afirmou. Eu menti. Assim como você mentiu para sua esposa. Assim como Emma mentiu para mim. Assim como vocês dois mentiram sobre aquela planta que quase matou minha filha. O rosto de Brian corou de ira. Seu filho da... Você não pode fazer isso. Já fiz. Retirei o celular e mostrei a ele uma mensagem que enviará a Linda West. Obtive a confissão. Enviando o áudio agora. Linda levará essa confissão diretamente ao seu advogado de divórcio. Continuei. Junto com todas as provas dos seus casos extraconjugais e do dinheiro escondido. Terá sorte se não acabar na prisão por desvio de fundos. Brian avançou contra mim, mas eu estava preparado. 15 anos de basquete nos fins de semana mantinham minha forma física razoável, enquanto o estilo de vida sedentário de Brian, repleto de almoços caros e golfe no clube do país, o deixará flácido. Desviei de seu ataque desajeitado e o vi tropeçar em um banco do parque. Ele se ergueu devagar, o rosto contorcido de humilhação e fúria. Isso não termina aqui, rosnou ele. Sim, Brian, termina assim. Afastei-me, deixando-o ali no banco com a cabeça entre as mãos. Não sentia pena alguma por ele. Ele tomara suas decisões, e agora enfrentava as repercussões. Naquela noite, sentei Sophie para uma conversa séria novamente. Sophie, preciso compartilhar algo crucial com você. Alguém quebrou a janela da sala ontem à noite. Seus olhos se arregalaram. Um ladrão. Não, querida. Foi alguém irritado comigo por eu tentar resguardar nossa família, mas a polícia o capturou, e ele não nos incomodará mais. Foi por causa do caso da mamãe. A pergunta me chocou. Como você sabe do caso da mamãe? Ouvi você conversando com o tio Allen sobre isso, e escutei mamãe chorando ao telefone, pedindo desculpas por magoar todos. Olhei para minha filha, essa criança notável que percebia e compreendia tanto mais do que eu imaginava. Sim, querida. Foi por causa do caso da mamãe, mas agora acabou. O homem mau se foi, e estamos seguras. Ela me abraçou com força. Fico feliz que nos protegeu, papai. Sempre, Sophie. Eu sempre a protegerei. Meu celular tocou 1 hora depois. Linda West. Will, acabei de reproduzir para Brian o áudio da confissão dele. Ele concordou em devolver todo o dinheiro roubado e em me conceder tudo o que pedi no divórcio. Excelente notícia, Linda. Ah, mais. Também mostrei o áudio para o sócio de negócios dele. Aparentemente, Brian desviava recursos da empresa deles também. O sócio está apresentando acusação criminal. Senti uma onda de alívio satisfatório. O mundo de Brian West desmoronava, tal como ele tentará desabar o meu. E Emma? Linda questionou. Emma perdeu o emprego hoje. Patrícia Morrison a demitiu por fraude, e amanhã darei entrada no divórcio, buscando a guarda total de Sophie. Você acha que conseguirá? Pensei na planta que quase envenenara minha filha, nas mentiras e traições de Emma, na disposição dela em arriscar a segurança de Sophie para encobrir o caso. Sim, respondi, creio que sim. Na manhã seguinte, entrei no escritório de David Morrison com uma pasta repleta de provas e uma determinação clara. David, desejo dar entrada no divórcio imediatamente, e quero a guarda integral de Sophie. David examinou as evidências que reuni. Os comprovantes de cartão de crédito, as fotos, os áudios, os registros médicos da visita de Sophie ao pronto-socorro. Will, este é um caso robustíssimo.
O caso de Emma, as falsidades sobre seus deslocamentos, a planta perigosa que ela introduziu em casa, o uso de verbas da companhia para custear o romance. Qualquer um desses elementos seria prejudicial em uma audiência de guarda. Todos juntos. Acho que obterá tudo o que requer. Ótimo. Quero isso resolvido o mais breve possível. Há um ponto que devemos abordar. Emma vai resistir a isso. Vai alegar que você age por vingança, que tenta alienar Sophie dela. Deixe-a alegar o que quiser. As provas falam por si. David protocolou os papéis do divórcio naquela tarde. Emma foi notificada em casa enquanto Sophie estava na escola, poupando minha filha de outra cena dolorosa. Emma me ligou uma hora depois, em prantos. Will, por favor, podemos resolver isso. Cometi um erro, mas não precisamos demolir nossa família por causa dele. Você demoliu nossa família ao trazer uma planta venenosa para o quarto da nossa filha a fim de ocultar seu caso. Eu não sabia que a planta era perigosa. Você sabia de onde ela viera. Você sabia que mentia sobre a Costa Rica. Você arriscou a vida de Sophie para esconder sua traição. Por favor, Will, suplico. Não me tire Sophie. Não estou tirando Sophie de você, Emma. Você a descartou ao escolher Brian West em vez da nossa família. Emma ficou em silêncio por um bom tempo. Quando voltou a falar, o tom era gélido. Você vai se arrepender disso, Will. Não cairei sem lutar. Eu também não, Emma. Eu também não. Mas a resistência de Emma terminou antes de iniciar. 3 dias depois, Brian West foi preso por desvio de fundos e por ameaças terroristas. A notícia ocupou a primeira página do jornal local, com relatos completos sobre seu romance com Emma e a planta perigosa que trouxeram de Suriname. A reputação de Emma foi arrasada da noite para o dia. Os pais na escola de Sophie murmuravam sobre Emma sempre que ela buscava a filha para os encontros supervisionados. Clientes antigos revogavam seus anúncios com ela. Até a própria mãe de Emma deixou de atender suas ligações. Após 2 semanas, Emma aceitou o divórcio sem contestações. Eu obtive a guarda integral de Sophie, a residência e a maior parte dos bens. Para Emma, restaram visitas controladas e uma dura lição sobre os efeitos da deslealdade. No dia em que o divórcio se concretizou, eu me encontrava no quintal com Sophie, semeando um jardim renovado no local onde a planta venenosa havia ficado por pouco tempo na garagem. Que flores são essas, papai? Indagou Sophie enquanto me auxiliava a abrir buracos para as mudas. Marigolds, respondi. Elas são vivas e encantadoras, e afastam insetos perigosos. Assim como a planta tóxica. Precisamente como aquela planta tóxica. Sophie sorriu e compactou a terra em torno de uma marola laranja vibrante. Gosto de flores que resguardam as pessoas. Eu também, minha querida. Eu também. Naquela noite, com Sophie já deitada, eu me acomodei na varanda dos fundos com uma cerveja na mão, contemplando o jardim recém-plantado. As marigolds floresceriam em breve, trazendo cor e vitalidade ao nosso espaço. Brian West estava preso, aguardando o julgamento. Emma habitava um apartamento pequeno do outro lado da cidade, laborando como atendente em uma loja de descontos. O parceiro da traição havia assumido. A profissão dela estava arrasada. E sua imagem pública, devastada. Não havia prazer na ruína deles. O que me invadia era uma sensação de alívio. Alívio porque o risco à minha família havia cessado. Alívio porque Sophie estava protegida. Alívio porque eu reunirá forças para resistir quando tudo o que importava enfrentava assalto. Meu celular vibrou com uma mensagem de Alan. Como você está se saindo? Respondi pelo texto. Melhor do que imaginava. Sophie e eu vamos ficar bem. Ótimo. Você agiu corretamente, Will. Você resguardou sua filha. Esquiei o olhar pela janela até o quarto de Sophie, onde ela repousava serenamente sob a luz de sua lâmpada de princesa. Nada de plantas venenosas, nada de laços tóxicos, nada de enganos ou infidelidades, apenas uma menininha que confiava no pai para mantê-la a salvo. E eu cumpri isso, apesar das probabilidades contrárias, apesar de adversários influentes, apesar de quem tentará aniquilar minha família. Eu honrei o compromisso de velar por ela. Em breve, as marigolds floresceriam, exibindo uma beleza deslumbrante, tal qual o nosso recente.